Olá, meus alunos de Dom Pedro, de São João dos Patos e Fortaleza dos Nogueira, alunos do Instituto Federal do Maranhão, pela Educação à Distância e a Universidade Aberta do Brasil, alunos que estão cursando aí o curso de licenciatura plena em matemática e que estão assistindo aulas, aprendendo um pouco mais sobre a história da matemática. Eu me chamo Vitória Fernanda, professora de História da Matemática, estou ministrando com vocês, e hoje nós vamos continuar os nossos conteúdos estudando a unidade 3. Estamos na última unidade da nossa disciplina, em que nós já estudamos, na unidade 1, estudamos a história da matemática antiga e dos sistemas de numeração. Na unidade 2, estudamos os períodos matemáticos entre a matemática moderna e a matemática contemporânea. E hoje, a unidade 3, nós vamos estudar sobre a importância desse conteúdo dentro do currículo, dentro dos livros didáticos, como estudar a história da matemática, como ensinar história da matemática, entrelaçando ela aos conteúdos e enfatizando ela como uma tendência pedagógica que traz uma perspectiva melhor de aprendizagem para os estudantes nesta unidade 3. A nossa unidade foi dividida em 3 tópicos que retratarão essa história da matemática como metodologia do ensino de matemática. Então, enfatizaremos a importância da história da matemática no ensino, ou seja, na sala de aula, como podemos utilizar essa história como procedimento de ensino e de aprendizagem e na própria formação do professor, e como aplicar essa metodologia da história da matemática diretamente em sala de aula. Então, nossa unidade 3 enfatiza o aspecto metodológico, ou a perspectiva, essa tendência de se estudar a história da matemática dentro da sala de aula. Estes são os objetivos da nossa unidade e, principalmente, propor uma criação de espaços de aprendizagem coletiva. Então, vocês acadêmicos que futuramente estarão em sala de aula, ministrando conteúdos diversos para os estudantes do ensino da educação básica, precisam compreender que, por meio da aplicação da história da matemática na sala de aula, os alunos podem, sim, aprender um pouco mais de matemática, se interessar, se motivar e perceber a matemática por um outro aspecto, um aspecto mais pedagógico e didático, digamos assim. Como o nosso assunto é a história da matemática, vale relembrar um vídeo que vocês assistiram na disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática 2. Era um vídeo que contava a história desse tal de Bhaskara. Era um diálogo entre o Bhaskara, um personagem da história antiga, que aparecia para uma garota que estava estudando no 9º ano a disciplina sobre as equações do 2º grau. Então ele narra como foram feitas a descoberta, quais foram os métodos de calcular outrora utilizado para que se hoje chegasse ao famoso método de Bhaskara para a resolução de equações do 2º grau. Então vale a pena relembrar, nós temos o link desse vídeo também lá no nosso material complementar, se você desejar assistir esse vídeo. Então, é importante lembrar que a história da matemática ela precisa estar presente na sala de aula e ela pode estar em diversos contextos diferentes. Pode ser apresentada de forma lúdica, de forma curiosa, com enigmas, como a gente viu na unidade 2, por meio do papiro, de Hinge, por meio daqueles problemas dentro de papiros, ou por meio, inclusive, como é feito nesse vídeo. Se eu vou explicar um conteúdo, eu preciso fazer uma relação, trazer um contexto histórico sobre aquele conteúdo, eu estou me utilizando da história da matemática. E quando eu ensino para o meu aluno como outrora, ou seja, como os cálculos eram feitos antigamente para chegar até a resolução de hoje,
eu também estou ensinando a história da matemática. Não só necessariamente nas demonstrações, né, daquele algoritmo ou daquela fórmula, mas principalmente sobre entender a construção daquele conhecimento. Então, nós podemos apresentar uma gama de possibilidades de atividades diferenciadas por meio da história da matemática. Na atualidade, a história da matemática encontra-se um pouco ausente da sala de aula, né? Não se tem explorado a história da matemática na formação do aluno. Isso é importante, principalmente para dar a ele a noção da constituição de erros e de acertos. Como se gerou aquele conhecimento, como chegou aquele conhecimento e, principalmente, para que aquele conhecimento vai me servir futuramente, como eu posso dar continuidade ao entendimento, à percepção desse conhecimento na minha vida cotidiana. Então, é um recurso que pode ser utilizado, pode ser trabalhado na sala de aula, que é essa contextualização histórica. Na educação básica, e principalmente no Brasil, nós temos percebido uma preocupação em implantar esse uso nos currículos da educação básica e também nos cursos de licenciatura. Por exemplo, vocês estão tendo a oportunidade de estudar a história da matemática dentro da grade curricular do curso que vocês fazem, da licenciatura que vocês fazem. E isso não é à toa. Isso tem um objetivo e tem um propósito. O propósito de que, futuramente, vocês, como futuros professores de matemática, implementem, né, a história da matemática dentro das suas aulas de aula, dentro das suas salas de aula, despertando o interesse dos alunos na tentativa de explicar, né, de potencializar as explicações quanto ao que é a matemática e como os cálculos surgem e para que eles servem. Principalmente dando ênfase à questão de que todo conhecimento matemático surgiu de uma necessidade, ou seja, de uma necessidade do homem na sua vida cotidiana. Devemos fazer uma leve diferenciação entre a história da matemática escolar, né, que é aquela apresentada em várias propostas como um aspecto também importante, mas que propicia a compreensão mais ampla da trajetória dos conceitos e dos métodos da ciência. A eles, o conhecimento histórico da matemática poderia despertar o interesse do aluno pelo conteúdo matemático que lhe estaria sendo ensinado. Essa é a tendência que está sendo estudada e nessa citação nós podemos perceber isso. Bom, temos aqui história, compreensão, significação e resolução de problemas. Estudamos na disciplina de metodologia do ensino de matemática 2, que é a resolução de problemas. E a história da matemática são duas tendências, são duas perspectivas, né, metodológicas para se atingir a aprendizagem dos estudantes. Então, a história da matemática também aparece como elemento que pode subsidiar a compreensão de alguns tópicos matemáticos por parte dos estudantes. Assim, a matemática ela pode ser desenvolvida mediante também a resolução de problemas históricos, como eu já citei, a apreciação e análise de soluções apresentadas a esses problemas por nossos antepassados. Então, compreender como os antepassados realizavam determinados cálculos e como hoje, modernamente, fazemos essas resoluções. Ainda sobre isso, temos a consideração de que se propõe a ensinar matemática chamados porquês cronológicos, os porquês lógicos e os porquês pedagógicos. Essa é uma classificação de Jones em 1969. Por que o seno se chama seno? Os alunos podem fazer esse tipo de indagação e a história da matemática pode nos revelar. O produto de dois números negativos sempre é positivo. Porque você ensina a extrair o maior divisor comum entre dois números pelo método da decomposição simultânea e não por outro método. Estas e outras perguntas podem ser feitas pelos alunos
podem ser realizados esses porquês. Então, com essas 3 categorias de porquê, nós percebemos o poder da história para a promoção de ensino e aprendizagem da matemática escolar, baseado em quê? Na compreensão e na significação. No entanto, nem todos os autores também defendem essa participação da história. Percebemos que no processo de ensino e aprendizagem tem alguns argumentos que dizem que a ausência da literatura adequada sobre a história da matemática pode atrapalhar esse estudo, uma natureza imprópria da literatura que temos disponível. Alguns acreditam que essa história pode atuar como um fator complicador e a ausência de um sentido de progresso. Então, existem autores que defendem ferrenhamente o uso da história da matemática como uma tendência pedagógica dentro da sala de aula e outros que defendem que não necessariamente a história da matemática poderia potencializar esse ensino-aprendizagem baseado nesses 4 argumentos. A história da matemática ainda pode servir como fonte de motivação. Esse é um dos temas que tem no fascículo de vocês e que é interessante, por quê? Porque talvez o aluno não goste da aula de matemática sistematizada. Então, o contexto histórico poderá trazer para esse estudante uma fonte de motivação, podendo fazer a interdisciplinaridade, né, entre os conteúdos e trazer com que ele se interessa por outras coisas, como biografia de matemáticos, de fatos históricos, dentre outros, que podem fazer com que esses estudantes, né, sintam o poder mágico da história da matemática e da história dos porquês das coisas dentro dos conteúdos. Como essa história da matemática pode ser introduzida como metodologia de ensino? Então, na figura, ao lado, nós temos 5 dicas para as aulas de matemática. Dentre elas, além de fazer o uso de TIC, da teoria, da aplicação matemática, nós temos que utilizar a história da matemática. Então, a ideia mesmo de que a história da matemática funciona como metodologia útil, né? Ela vem de um bom tempo e que perdura até hoje. Então, ela ainda continua sendo uma das propostas de introdução, de melhoria de uma boa metodologia de ensino de matemática utilizando essa história, esse contexto. Ainda temos a história da matemática no processo de ensino-aprendizagem e na formação do professor. Então, a formação do professor é importante essa disciplina, é importante que você compreenda essa disciplina, que você entenda os procedimentos. É claro que você não vai aprender tudo sobre a história, nem todas as contribuições de todos os matemáticos, nem as datas, até porque não é esse o principal propósito. O propósito e o objetivo dessa disciplina é que você compreenda essa história e compreenda que ela é importante para ser aplicada na sala de aula. Ainda sobre a formação do professor, diversos autores defendem isso, como por exemplo de Ambrósio. Ele diz que a grande importância da história da matemática na formação do professor é que geralmente ele conhece o seu conteúdo como um grande conjunto de resultados e técnicas, mas dificilmente ele consegue ver a razão daquele conteúdo, ou seja, o motivo pelo qual se estuda aquele conteúdo, ou do ponto de vista social, ou cultural, ou até mesmo do ponto de vista da inserção desse conhecimento como um todo. Talvez na história da matemática nós teremos uma oportunidade de reconhecer onde se encaixa um determinado conteúdo na organização geral da matemática. Então, licenciandos, é de suma importância que você entenda a história da matemática, que você fixe essa história da matemática como conteúdo no seu processo de formação, enquanto professor de matemática. A presença da história da matemática no currículo dos cursos de licenciatura de matemática foi introduzido desde o século XX. E em alguns países esse percentual passou de 44% para 52%.
Então, foi uma necessidade que houve essa introdução e essa expansão, colocando a história da matemática dentro do currículo. Quando se fala no currículo da licenciatura, a gente lembra também da importância de utilizar essa história da matemática dentro do currículo da educação básica. Então, a própria Base Nacional Comum Curricular já prevê o estudo da história da matemática dentro de conteúdos matemáticos. Então, vai requerer do professor, daquele que está lá na ponta, daquele que está desenvolvendo o trabalho, fazer acontecer, né? Fazer com que essa história, de fato, ela ganhe vida dentro da sala de aula por meio, né, da assimilação dos estudantes na sala de aula, nas aulas de matemática. Ainda temos a história nos livros didáticos. E aí eu trouxe um recorte de alguns livros, né? Você pode perceber nessas imagens recortes de alguns livros em que a história da matemática é abordada. Por muito tempo, trouxe essa história da matemática apenas em alguns tópicos no final da unidade, né? Em alguns livros a gente ainda vê, mas muito se desenvolveu, melhorou muito a ideia e a proposta que os livros didáticos têm agora acerca de história. Então, de um capítulo, de uma unidade, a gente geralmente tem a história de um matemático que se desenvolveu, ou faz-se uma contextualização em relação ao conteúdo, contando a história de como aconteceu e o período, né? Ou até mesmo em questões, em enunciados, se trabalha ideias, né? Por exemplo, na imagem aqui ao lado, sequência de Fibonacci traz uma problemática e logo em seguida enfatiza como surgiu essa sequência de Fibonacci. Então, fiquem bem atentos aos livros didáticos. Os livros ainda são ferramentas muito utilizadas pelos professores na sala de aula. Então, se eles norteiam o trabalho do professor, é importante que eles estejam adequados e adaptados a essas novas tendências. Então, explorem vocês, enquanto professores de matemática, enquanto futuros professores de matemática, explorem esses conteúdos e não apenas deixem que os alunos apenas leiam ou nem sequer leiam, né? Passe por cima dessas informações sobre história da matemática. De fato, mostrar ao aluno a matemática como um produto pronto e acabado representa dizer que a humanidade percorreu um longo caminho em vão. E nós sabemos que a humanidade percorreu um longo caminho que não foi em vão, né? E a gente percebe as estatísticas, né? A charge ao lado diz que 6 em cada 10 alunos deixam a escola sem saber matemática. E o adulto pergunta à criança se ela entende o que esse prejuízo significa. E ele diz que não sabe somar nem calcular. Então, o ensino de matemática ainda precisa avançar muito no nosso país. As estatísticas comprovam, né, os nossos índices baixos em matemática, e nós precisamos compreender essa matemática, precisamos fazer com que que os nossos alunos de fato aprendam, né, o conteúdo de matemática, aprendam a relacionar essa matemática com a vida cotidiana e principalmente aplicar os conhecimentos que eles adquirem na escola no seu cotidiano, na sua vida profissional. E a história pode nos ajudar a fazer isso. Estamos encerrando mais uma aula. Aí nós temos o material complementar da nossa unidade, explora esse fragmento de uma dissertação muito interessante sobre a história da matemática na formação do professor, as dificuldades e sugestões. Nós temos sugestões bem interessantes que vocês podem estar se utilizando e como recurso didático. Tem sugestões de leitura, então tem o link, temos a revista da História de Educação Matemática, a revista de História da Educação Matemática, alguns portais em que temos diversas bibliografias. Então aí fica sugestões de leituras para aprofundar ainda mais os conhecimentos de vocês em relação a essa disciplina.